E o assunto que eu quero trazer nesta abertura de programa é mais um indicador, mais um oscilador, que é o indicador DeMarker, ou DeMark, ok? Vamos ver ele aqui, ó. Já falei que ele é conhecido como DeMark, ou DeMarker, ou como DEM, e é um oscilador. Ele foi desenvolvido pelo analista técnico Thomas DeMark. Tem alguns livros escritos se vocês forem pesquisar. Mas o que é interessante nisso e por que eu estou trazendo esse indicador? Porque ele tem características no cálculo dele diferente dos demais. Ele utiliza o máximo e o mínimo de cada período, desconsiderando o fechamento. Então ele tem uma pegada diferente. Deixa eu mostrar o cálculo para vocês que vai ficar um pouco mais claro. Aí está a fórmula do DeMark. Ele utiliza médias, tá? Quando nós temos aqui na fórmula o SMA, são médias do Dmax, né? Dividido pela média do Dmax mais a média do D mínimo. E aqui está o cálculo disso. Como é que é calculado o Dmax e o D mínimo? O Dmax, quando a máxima do último candle for maior do que a máxima do candle anterior, ele pega essa diferença e soma, né, no indicador. Ele pega esse cálculo. Né? Como a gente tem uma média, ele vai pegar todos esses resultados. Se for menor, ele não considera esse valor. Ele considera como se fosse zero. No mínimo, é o contrário. Se a mínima de hoje for menor que a mínima anterior, ele vai pegar esta diferença e vai trazer para o resultado. Se for maior, a mínima de hoje, digamos, desse último candle, for maior do que a mínima anterior, ele considera como um zero. O interessante aqui é não ter fechamentos e estar considerando máximas e mínimas, que, querendo ou não, são uma informação muito importante. Né? A gente acaba focando a maioria dos nossos indicadores em fechamentos, né? E querendo ou não, aonde o preço conseguiu chegar, muitas vezes é importante. Às vezes, no próprio análise que a gente está fazendo, a gente vê que as sombras, né, elas indicam, às vezes, até o alcance de uma região, por exemplo, de máximas que não tinham sido alcançadas, enfim. Então é interessante esse indicador, eu acho que ele complementa a análise de osciladores, principalmente do índice de força relativa. Vamos dar uma olhada aqui num gráfico que eu trouxe para vocês do S&P, tá? Gráfico diário. Lembra que no S&P nós vínhamos trabalhando aqui no programa com divergências. Toda vez que ele estava fazendo um topo, ele estava apresentando algumas divergências. Houve períodos em que essas divergências acabaram se resolvendo no curto prazo. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Tá? A gente tem aqui resoluções das divergências no curto prazo, aí ele vem novamente e ele continua fazendo uma divergência aqui com março de 2021. Se a gente usar, por exemplo, o DeMark, tá? A gente vai perceber que o DeMark, tá? Ele faz movimentos um pouco mais contundentes, certo? Ou seja, demarcando melhor essas divergências e também mostrando, ó, que aqui, por exemplo, que a gente, né, não estava numa região de sobrecompra, tá? Mas a gente teve aqui, né, preço subindo, com o índice de força relativa subindo também. Se a gente observar pelo DeMark, por exemplo, ele está mostrando mais ou menos um platô desses preços. Estou dizendo que ele é uma ferramenta melhor que o índice de força relativa, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele tem um alto grau de acuracidade de apontar topos e fundos. Não, também não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é isso, que ele tem um comportamento diferente do índice de força relativa e ele nos ajuda a fazer uma leitura cruzada, ok? Porque ele marca melhor alguns pontos. Então, às vezes, nós estamos aqui percebendo um topo do mercado, né? uma falta de força, e o DeMark acaba demarcando melhor isso. Outra característica que eu estou apontando aqui, que eu trouxe essas linhas vermelhas aqui, foram os topos antes dessa última correção agora que a gente está no mercado, né?
que ela ainda permanece, tá? O DeMark, ele, nesse primeiro momento aqui, o topo dele foi antecipado ao topo do índice de força relativa, certo? Ele marcou anteriormente o topo e entrou para dentro. Há uma pequena correção aqui, mas o índice de força relativa está marcando melhor o topo. Já aqui, né, o índice de força relativa estava fazendo o topo um pouquinho antes, mas o DeMark marcou muito bem o início da queda, mostrando, né, a divergência.